Eu nunca fui de escrever nada em redes sociais, muito menos em grupos assim. Mas tem dias que o peso da vida fica tão grande que a gente precisa colocar pra fora, nem que seja pra tentar entender como tudo desandou. E, sinceramente, eu ainda tento entender. Às vezes acho que minha história é um daqueles exemplos de como uma simples mentira pode se transformar num furacão que arrasta tudo pelo caminho. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Lucas Andrade, tenho 36 anos, e até pouco tempo atrás eu era analista sênior de projetos numa empresa de consultoria empresarial chamada Vértice Consultoria, aqui em São Paulo. Trabalhei lá por quase 8 anos, e durante muito tempo achei que tinha encontrado o lugar onde construiria minha carreira até a aposentadoria. Era dedicado, cumpria prazos, entregava resultados e evitava qualquer tipo de conflito. Sempre acreditei que, sendo honesto e focado, o resto se ajeita. Mal sabia eu que, às vezes, o que destrói a gente não vem do erro, mas da inveja e da maldade disfarçada de amizade. A Vértice era uma empresa de médio porte, com cerca de 150 funcionários. O ambiente, no começo, era tranquilo. Eu tinha um bom relacionamento com o time, principalmente com o pessoal do setor de planejamento, onde eu trabalhava. Éramos responsáveis por elaborar relatórios de viabilidade e coordenar projetos com grandes clientes. Tudo corria bem, e eu tinha orgulho do que fazia. Quando fui promovido para analista sênior, foi o resultado de anos de esforço. Passei muitas noites virado, assumindo tarefas que nem eram minhas, só para garantir que o trabalho saísse perfeito. E não vou mentir, foi uma das maiores conquistas da minha vida. Eu vinha de uma família simples, meu pai é motorista de ônibus e minha mãe trabalhou como costureira a vida toda. Ter um cargo de destaque numa empresa era motivo de orgulho não só para mim, mas para eles também. Mas foi justamente depois dessa promoção que minha vida começou a desabar. Na equipe, havia uma colega chamada Camila Torres, de 29 anos, analista de marketing interno. Ela trabalhava no mesmo andar que eu e, por coincidência, tínhamos algumas tarefas em comum. Camila era simpática, falante, do tipo que sempre tinha uma opinião sobre tudo e gostava de se aproximar das pessoas. Tínhamos um convívio profissional respeitoso, e eu realmente achava que ela era minha amiga. Ela costumava me pedir conselhos, elogiava minha dedicação e dizia que queria crescer na empresa também. Eu sempre tratei Camila com respeito, nunca dei abertura para nada além da amizade profissional. Mas, depois da minha promoção, o jeito dela começou a mudar. Aos poucos, percebi que ela ficava distante, evitava me olhar e fazia comentários sutis sobre como eu tinha sorte. Achei que fosse apenas inveja passageira, coisa que o tempo resolveria. No mesmo período, entrou na empresa uma estagiária chamada Paula Ribeiro, de 22 anos, estudante de administração. Ela era tímida, educada e muito esforçada. Eu acabei sendo designado como um dos tutores dela, já que eu coordenava parte dos relatórios que ela ajudava a montar. Sempre mantive uma postura profissional, explicando as tarefas, revisando os relatórios e tentando ajudar no que fosse necessário. Paula me lembrava um pouco de mim no começo da carreira, cheia de vontade, mas com medo de errar. Algumas semanas depois que Paula começou, percebi que Camila passou a observá-la com um olhar estranho. Era como se houvesse algo ali que só ela via. Comecei a sentir um certo clima diferente no escritório. As conversas diminuíam quando eu entrava na copa, as pessoas trocavam olhares, e aquele ambiente leve foi se tornando pesado. Demorou um pouco para eu descobrir o motivo. Certo dia, uma colega do setor de recursos humanos, com quem eu sempre me dei bem, me chamou discretamente para um café fora da empresa. Disse que achava justo eu saber o que estavam falando sobre mim. Foi ali que soube da fofoca que mudaria minha vida. Segundo ela, estava circulando pelo escritório o boato de que eu estava tendo um caso com Paula, a estagiária. Na hora, eu ri de nervoso. Achei impossível que alguém pudesse acreditar numa coisa dessas. Mas o tempo mostrou que as pessoas acreditam no que é mais divertido de comentar, não no que é verdade. Camila foi quem começou o rumor. Ela disse para algumas pessoas que tinha visto eu e Paula saindo juntos e que havia clima entre nós. Em poucos dias, a história se espalhou. Passou de ele atencioso com a estagiária para ele estar dormindo com ela. A partir daí, tudo mudou. Paula ficou visivelmente desconfortável. Começou a evitar contato comigo,
o que só alimentava mais os comentários. Dentro da empresa, eu virei o assunto do momento. Até pessoas que nunca tinham falado comigo passaram a me olhar diferente. O ambiente, que antes era tranquilo, se transformou num campo minado. Eu tentei manter a calma, continuar meu trabalho, fingir que nada estava acontecendo. Mas as fofocas têm um poder destrutivo que a gente só entende quando é o alvo. A notícia chegou à minha noiva, Marina Duarte, com quem eu estava junto há 4 anos. Ela tinha 32, era dentista e uma das pessoas mais sensatas que já conheci. Quando começamos a namorar, ela sempre disse que confiava em mim cegamente. E eu acreditava que nada abalaria essa confiança. Só que o estrago das palavras de Camila foi maior do que qualquer base sólida que eu imaginava ter. Marina ouviu a história por terceiros, uma prima de um colega que também trabalhava na Vértice. Disseram a ela que o boato era sério, que eu estava envolvido com a estagiária, e que isso já era comentário público. Ela ficou arrasada. Parou de atender minhas ligações, cancelou o jantar que faríamos com nossos pais e simplesmente se afastou. Eu tentei explicar, mas ela já tinha escutado demais. Aquela semana foi o início do meu colapso. Dentro da empresa, começaram as reuniões veladas. Fui chamado pelo gestor do setor e pelo RH para conversar sobre comportamento profissional. Disseram que havia preocupações sobre limites com subordinados. Eu me defendi com fatos, mostrei registros, expliquei tudo, mas as expressões deles já diziam tudo, eu estava marcado. A estagiária Paula ficou tão abalada que pediu para ser transferida de setor. Eu não a culpava, ela era jovem, estava começando a carreira, e de repente, se via envolvida num escândalo que não existia. O olhar dela, quando cruzava com o meu, era de vergonha e medo. O tempo passou e nada melhorava. Marina terminou o noivado. Disse, por mensagem, que não queria viver com alguém cercado de boatos e que precisava se preservar. Meus pais ficaram em silêncio. Minha mãe, muito religiosa, chorava toda vez que eu tentava explicar. Meu pai, homem simples, só dizia que não queria ver o nome da família envolvido em confusão. Eu comecei a murchar por dentro. Fui de um profissional respeitado a um homem evitado. Meus colegas de trabalho passaram a me tratar com frieza. As piadas veladas e os cochichos nos corredores se tornaram rotina. O café, que antes era um momento de descanso, virou um espaço hostil. Foram meses assim, até que cheguei ao meu limite. Pedi uma reunião formal com o RH e com a diretoria. Quis encarar a situação de frente. Apresentei evidências de horários, trocas de e-mails e mensagens profissionais, tudo provando que não havia nada além de trabalho entre mim e Paula. Foi nesse processo que, ironicamente, a verdade começou a aparecer. Uma funcionária do administrativo, cansada de ver a injustiça, revelou de onde a fofoca tinha vindo. Disse que Camila foi a primeira a comentar sobre mim e Paula, e que inclusive inventou ter visto coisas que nunca aconteceram. Mais tarde, descobri que ela havia feito isso por pura inveja. Eu tinha sido promovido no lugar que ela também disputava, e isso a corroeu. Ela queria me derrubar, e conseguiu. O RH finalmente reconheceu a verdade. Fui inocentado oficialmente, e Camila recebeu uma advertência severa. Mas, sinceramente, já era tarde. Minha imagem estava destruída. Mesmo depois que a empresa reconheceu que tudo não passou de uma mentira, o peso da fofoca continuou. Meus colegas me olhavam com pena, e ninguém parecia saber como agir. Marina não voltou. Minha família seguiu distante. E eu, mesmo provando estar certo, me sentia derrotado. Acabei pedindo demissão poucos meses depois. Não aguentava mais o ambiente. O som das teclas, o cheiro do café da copa, os olhares atravessados, tudo me lembrava do inferno que vivi. Hoje, escrevo esse desabafo sem raiva, mas com um cansaço profundo. Perdi meu emprego, o amor da minha vida e parte da minha saúde emocional por causa de uma mentira. Demorei a entender que o pior não é ser injustiçado, é perceber que a verdade, quando chega, nunca tem o mesmo impacto que a fofoca. Camila continuou na empresa, e eu segui tentando reconstruir minha vida. Estou trabalhando como freelancer agora, tentando juntar os cacos e reaprender a confiar nas pessoas. Se alguém ler isso e estiver passando por algo parecido, meu único conselho é: documente tudo, e nunca subestime o poder de uma palavra dita por inveja. A mentira grita, mas a verdade sempre chega, só que, quando ela chega, às vezes já é tarde demais para consertar o estrago. E foi assim que uma fofoca destruiu minha vida.